الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, prezados irmãos e irmãs, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala no hadith que é narrado por Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, onde ele diz: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Então, um hadith bastante conhecido por nós, onde Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, um dos eminentes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aborda uma exortação que ele recebeu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele transmitiu para nós essa exortação dizendo: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para mim certa vez: ittaqillaha haythuma kunta. Tenha medo de Allah, tema Allah onde quer que estejas. E ao praticar uma má ação, acompanha essa má ação por uma boa ação que a apagará. E trata as pessoas de boas maneiras. Portanto, neste hadith, nesta exortação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós extraímos três coisas. A primeira coisa, o profeta aborda acerca do taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda coisa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala acerca de um dos meios de expiação dos pecados. E por fim, a terceira coisa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala acerca do bom caráter, da boa conduta, das boas maneiras. O profeta sallallahu alaihi wasallam começou por dizer, a exortar ao Abu Dharr a temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haythuma kunta. Tema Allah onde quer que estejas. Seja publicamente, onde estão pessoas, onde estás a ser visto, onde estás a ser observado. Ou então, se não estiveres também com pessoas, estiveres isolado, ninguém estiver a observar-te, nessa ocasião também, nessa circunstância também, tema Allah. Portanto, temer Allah subhanahu wa ta'ala em todas as circunstâncias, na escuridão, na claridade, durante o dia, durante a noite, quando a pessoa estiver acompanhada de outras pessoas, ou se a pessoa estiver sozinha, porque Allah em todas as circunstâncias está a observar. Os malaicas em todas as circunstâncias estão a registrar aquilo que nós praticamos. Razão pela qual o profeta aqui salientou temer a Allah em todo lugar, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E o temor a Allah subhanahu wa ta'ala é a chave para o sucesso do crente. O temor a Allah subhanahu wa ta'ala é o meio, ou o principal meio do sucesso do crente, da prosperidade do crente. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala exortou a esta umma, não só esta umma, há outros ummats também, outras nações que antecederam esta nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a observar o temor a Allah. Quando Allah diz: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui faz referência de que Allah também exortou aos povos que antecederam
as nações que antecederam esta nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a temer a Allah. Assim como também exortou-nos, nós, a nação, o umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a temer a Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi perguntado acerca das ações que mais levam as pessoas a serem introduzidas no Jannah, conforme consta no hadith, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-Jannah, faqala taqwa Allah wa husnul khuluq. Perguntaram ao profeta o que leva, quais são as ações que levam as pessoas a serem introduzidas no paraíso, que mais levam as pessoas a serem introduzidas no paraíso, no Jannah. Então o profeta disse, taqwa Allah, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala e o bom caráter. Portanto, meus irmãos, temor a Allah subhanahu wa ta'ala significa a pessoa cumprir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório. Significa afastar-se daquilo que Allah proibiu, Allah e o seu mensageiro. Significa a pessoa não transcender, não ultrapassar os limites que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu na Sharia, tanto neste nosso din, não exceder esses limites, não ultrapassar esses limites estipulados por Allah neste nosso din. Tanto isso aqui é taqwa, a pessoa não praticar aquilo que Allah proibiu, a pessoa praticar aquilo que Allah ordenou e não exceder os limites que Allah, portanto, estabeleceu no Sharia. E é por isso que os álimos, quando falam do conceito de taqwa, dizem que é o quê? É a pessoa estipular uma barreira entre si e o castigo de Allah. É a pessoa estipular uma barreira entre si e o castigo de Allah. Como é que a pessoa vai colocar uma barreira entre si e o castigo de Allah? Através do cumprimento daquilo que Allah tornou obrigatório, através de abster-se daquilo que Allah proibiu e não exceder os limites que Allah estabeleceu neste din. E o taqwa, meus irmãos, tem frutos, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos, e Allah subhanahu wa ta'ala também informou-nos no Sagrado Al-Quran acerca dos benefícios e dos frutos do taqwa, daquela pessoa que teme Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente a Allah, aquela pessoa que tem um temor sincero e verdadeiro a Allah. Além de ser uma pessoa bem-sucedida aqui neste mundo, assim como no Akhirah, Allah menciona outros frutos, outros benefícios do taqwa. Alguns deles com relação à vida mundana, outros deles que têm relação com a vida do além, com a vida do Akhirah. Por exemplo, em relação à vida mundana, Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca daquela pessoa que se encontra no aperto, na dificuldade, quando diz وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Então, aquela pessoa que teme a Allah, teme verdadeiramente a Allah, no verdadeiro sentido do temor e do taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala atribui a esta pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala concede a esta pessoa uma saída na altura que ele estiver numa aflição, na altura que a pessoa estiver numa dificuldade, na altura que a pessoa estiver numa situação complicada, Allah subhanahu wa ta'ala concede a esta pessoa uma saída. Allah subhanahu wa ta'ala concede a esta pessoa uma solução para a saída, para a resolução da sua preocupação, do seu problema. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala ainda concede a esta pessoa rizq, providência, provisão de um sítio ou de um lugar onde ele não esperava. Allah dá a esta pessoa rizq de um lugar, de um sítio onde a pessoa nem sequer esperava receber o rizq
desse meio, desse lugar. E Allah diz ainda no Corão: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Aquela pessoa que teme a Allah subhanahu wa ta'ala concede a esta pessoa facilidade na altura que ele estiver numa dificuldade. E não só outros benefícios do taqwa, conforme Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Allah concede o ilmo, o conhecimento benéfico àquela pessoa que teme a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a pessoa teme verdadeiramente a Allah, Allah concede a esta pessoa o conhecimento benéfico. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala também diz: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Que na verdade Allah só aceita dos tementes. Portanto, Allah só aceita dos tementes. Portanto, a aceitação das nossas ações, Allah também condicionou o quê? A pessoa temer a Allah subhanahu wa ta'ala. É uma das condições para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar as nossas ações. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala também fala do Jannah, quando diz: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Portanto, este é o Jannah, é o paraíso que nós concedemos como herança aos tementes. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas pessoas que temem a Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente, essas pessoas, Allah diz que são as pessoas que irão receber o paraíso, o Jannah, como herança. Portanto, meus irmãos, é extremamente importante nós termos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Através de quê? Através da prática daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório. Através da abstinência daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E não exceder, não ultrapassar os limites que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Sharia. Em seguida, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o quê? وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. E ao praticar uma má ação, acompanhe essa má ação por uma boa ação, que a apagará. Portanto, se eventualmente, por uma casualidade, a pessoa praticar uma má ação, o profeta recomenda que deve-se acompanhar essa má ação por uma boa ação, para que essa boa ação possa apagar a má ação. O que é uma má ação? Uma má ação é um pecado. É um pecado. Mas o que é um pecado? Muitas das vezes nós temos um conceito errado e limitado daquilo que é um pecado. Portanto, se perguntarmos a alguém o que é um pecado, ele vai dizer: um pecado é praticar aquilo que Allah proibiu. Um pecado é o quê? Se eu perguntar a alguém, dizer: um pecado é praticar o zina, adultério, relação sexual fora do casamento. Um pecado a dizer que é o quê? Consumir juros, envolver-se nos juros. Um pecado que é a pessoa, por exemplo, consumir bebida alcoólica. É a pessoa assassinar, matar alguém. É a pessoa envolver-se em corrupção. É a pessoa envolver-se no suborno ou receber suborno. Portanto, nós temos, portanto, um conceito limitado daquilo que é um pecado. Mas um pecado não é só isso. Um pecado é também a pessoa não cumprir aquilo que Allah tornou obrigatório. É pecado também. Porque nós pensamos que pecado é só praticar aquilo que Allah proibiu. Mas não fazer o salat, não observar o salat, também é um pecado. Não tirar o zakat, também é um pecado. Não jejuar no mês de Ramadã sem justa causa, também é um pecado. Morrer sem ter efetuado o Hajj, enquanto a pessoa tinha condições para tal, também é um pecado. Portanto, o pecado não é só a pessoa praticar aquilo que Allah proibiu, mas também não praticar aquilo que Allah tornou obrigatório, também é um pecado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta disse o quê? Acompanhar uma má ação por uma boa ação, para que essa boa ação possa apagar a má ação. E apagar essa má ação consiste em dois fatores. O primeiro fator é
eliminar do registro. Porque quando nós praticamos uma má ação, Allah subhanahu wa ta'ala registra uma má ação. Os malaicas, temos malaicas que registram, kiraman katibina, que registram tudo aquilo que nós praticamos. As boas ações são registradas. Até porque as boas ações, só pelo facto da pessoa intencionar praticar uma boa ação, já é registrado. E se a pessoa concretizar essa boa ação, aí, portanto, aumenta-se, duplica-se ou multiplica-se a sua recompensa. Se a pessoa intencionar praticar um pecado, não é registrado nada. Até que a pessoa concretize esse pecado. Ao concretizar esse pecado, os malaicas registram. E quando Allah subhanahu wa ta'ala perdoa, elimina esse pecado, é eliminado do registro. Não só, é também apagado a nódoa que esse pecado, portanto, do efeito desse pecado no coração. É também eliminada a nódoa do efeito desse pecado no coração. Porque o profeta o que é que disse? Cada pecado que nós praticamos, Allah subhanahu wa ta'ala, é, portanto, colocado uma nódoa negra no nosso coração. E se nós persistirmos nos pecados, então o nosso coração vai chegar ao ponto de ficar totalmente negro, totalmente manchado. Então, cada vez que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa o nosso pecado, não só é eliminado do registro, também como é apagado a nódoa consequente desse pecado. Portanto, meus irmãos, depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na última parte do hadith, disse: "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." E tratai as pessoas de boas maneiras. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesta hadith, ele dá, portanto, ênfase ao bom caráter, às boas maneiras, à boa conduta, a um bom comportamento. E nos outros hadiths, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também fala do bom comportamento, das boas maneiras. Em relação, portanto, ao bom comportamento, nós vimos também no hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando perguntaram-lhe acerca daquilo, das coisas que mais levam as pessoas a serem introduzidas no Jannah, ele disse o quê? Taqwallahi wa husnul khuluq. Temor a Allah e o bom caráter. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Os crentes que possuem uma crença, uma fé completa, são aqueles que possuem um bom caráter. São aqueles dentre eles que têm o melhor caráter. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Ana za'imun baitin fi rabad al-jannah liman taraka al-miraqa wa in kana muhika. O profeta disse que eu garanto uma residência, uma casa nos arredores do Jannah, do paraíso, para aquela pessoa que deixa a discussão, se abstém de discutir, mesmo que ele tenha razão. Portanto, estamos a falar de discussões em questões mundanas, não em questões de dine. Questões mundanas, questões fúteis. Aquelas questões fúteis. Aquela pessoa que deixa de discutir por questões mundanas ou questões fúteis, ainda que ele tenha razão. Ainda que ele esteja dentro da sua razão. Ainda que ele esteja na verdade. O profeta garante o quê? Garante uma casa nos arredores do paraíso para esta pessoa. وَأَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مِزَاحًا. Que o profeta disse que eu garanto uma casa no meio do Jannah para aquela pessoa que deixa a mentira, mesmo que for na brincadeira. Depois o profeta disse: وَأَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. E eu garanto uma casa no lugar mais elevado do paraíso para aquela pessoa que aperfeiçoar o seu caráter. Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o profeta disse aqui, dá àquela pessoa que aperfeiçoou o seu caráter, que tem bom comportamento, que tem boas maneiras, dá a ele uma casa. Conforme o profeta disse, o profeta garante uma casa, uma residência para esta pessoa no lugar mais elevado do paraíso. Sallallahu alaihi wasallam também chamou a atenção
daquilo que contradiz o bom caráter. Chamou a atenção de algumas ações que estão contra o bom caráter, que não estão em conformidade com o bom caráter. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bi'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana." Al-Muslimu akhu al-Muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhzuluhu, wa la yakdhibuhu, wa la yahkiruhu. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله دمه وماله وعرضه. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam neste hadith diz: "La tahasadu", não invejeis uns aos outros. Portanto, a inveja contradiz com o bom caráter. Não invejeis uns aos outros. Depois o profeta diz: "Wala tanajashu", não aumenteis os preços dos produtos ou de um produto, de um artigo, sem intenção de comprar, para prejudicar aqueles que dentre vós que têm intenção de comprar. Wala tabaghadu, não odeieis uns aos outros. Wala tadabaru, não volteis as costas uns aos outros. Wala yabi' ba'dukum ala bi'i ba'd, e não alineieis uns aos outros. Isto é, um comerciante que estiver a vender um produto para outro comerciante, não pode aparecer outro comerciante a chamar o comprador: "Venha comprar comigo, que eu vou lhe dar um preço mais baixo." Não pode interferir no comércio do outro enquanto o comércio estiver a decorrer. Depois o profeta disse: "Al-Muslim akhu al-Muslim", portanto, um muçulmano é irmão do outro muçulmano. La yadhlimuhu, não injustiça outro muçulmano. Wala yakhzuluhu, não decepciona outro muçulmano. Quando um muçulmano precisar de ajuda, devemos ajudá-lo, não decepcioná-lo. Wala yakdhibuhu, não deve enganá-lo. Wala yahkiruhu, não deve menosprezá-lo. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. O profeta disse que o temor reside aqui, apontando para o seu peito 3 vezes. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. É suficiente para ser considerado que alguém praticou uma maldade pelo fato de ter desprezado o seu irmão muçulmano. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. Tudo o que é de um muçulmano para outro muçulmano é inviolável. O seu sangue, os seus bens e a sua honra. Portanto, meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam neste hadith fala acerca do quê? Fala acerca daquilo que contradiz com o bom caráter, incentivando as pessoas a pautarem por um bom caráter. Portanto, meus irmãos, é muito importante nós ouvirmos os hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentarmos cumprir com isto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: temos que ter temor a Allah subhanahu wa ta'ala em todas as circunstâncias, publicamente, secretamente, na escuridão, na claridade. Ao praticarmos uma má ação, por qualquer eventualidade, acompanhar essa má ação por uma boa ação, para que essa boa ação possa apagar a má ação e tratarmos as pessoas de boas maneiras, lidarmos com as pessoas de boas maneiras. É isso, portanto, que o Islã ensina-nos. Essa exortação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá-nos, é isso que o Islã ensina. Não, portanto, aquilo que é divulgado nas mídias, que o Islã é uma religião que incentiva a violência, o Islã é uma religião que incentiva práticas não decentes. Não, o Islã incentiva, exorta ao bom caráter. O Islã exorta a temer Allah subhanahu wa ta'ala. O Islã exorta o crente a não praticar coisas indecentes. Isso é que é o Islã, que recomenda e exorta a paz. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.